Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou dar um presente a todos vocês. Vou revelar um segredo que tem o poder de mudar a sua vida para sempre. E não, isso não é exagero. Porque o que eu vou compartilhar aqui não veio de teoria, nem de livros. Veio da minha própria experiência, quando eu descobri o que realmente faz o universo responder. Eu pedi em silêncio. E em 12 horas, o universo me atendeu. A maioria das pessoas acredita que precisa pedir alto, repetir 1000 vezes, usar palavras perfeitas. Mas o universo não escuta a sua voz. Ele sente a sua vibração. E quando eu entendi, tudo mudou. A manifestação não acontece quando você quer com força. Ela acontece quando você vibra com fé. Fé real, silenciosa, inabalável. A fé de quem já sente que é. Hoje eu quero abrir esse segredo com você. Quero te mostrar como transformar seu desejo em realidade sem esforço forçado, sem ansiedade, sem esperar eternamente. Porque a verdade é essa: o que você deseja já existe. E ele está esperando o momento em que você pare de implorar e comece a viver como se já fosse seu. Eu já pedi tantas coisas com palavras, repeti frases, afirmei intenções, declarei desejos, mas foi só quando calei a boca e deixei o coração falar que o universo realmente me ouviu. Descobri que existe um poder gigantesco no silêncio, quando ele vem carregado de certeza. É como se a vibração ficasse mais limpa, mais pura, mais precisa. E nessa frequência, tudo começa a se alinhar. Pedir em silêncio não significa omissão, significa conexão. Quando eu parei de implorar e comecei a confiar, as coisas começaram a acontecer. Eu não precisei explicar, justificar ou provar nada. Bastava sentir, com profundidade, que aquilo que eu desejava já era meu. O silêncio não era vazio. Ele era fé absoluta. Uma fé que não dependia de provas externas. Eu lembro claramente de um dia em que escrevi meu desejo num papel e, em vez de falar, só fechei os olhos e senti. Respirei fundo, visualizei, agradeci. Não disse uma palavra. E foi ali que eu senti uma mudança energética tão forte que parecia que o universo inteiro tinha me escutado. Porque escutou. Não pelo som, mas pela vibração do meu estado interior. Esse tipo de pedido não vem da carência, vem da plenitude. Quando eu sinto com certeza, não preciso repetir 1000 vezes. Eu apenas confio, solto, entrego. E isso, para mim, é o verdadeiro pedido. Um pedido silencioso, mas tão cheio de presença, que ecoa em todas as direções do universo, sem que eu diga uma única frase. E foi exatamente nesse silêncio cheio de certeza que eu percebi. Quando eu solto o desejo e simplesmente confio, algo extraordinário começa a acontecer. Eu precisei de muitas tentativas frustradas para entender isso. Durante muito tempo, eu acreditava que segurar firme o desejo era sinal de comprometimento. Mas, na verdade, quanto mais eu me agarrava a ele, mais ele escapava. Foi só quando eu respirei fundo, soltei a necessidade de controlar tudo e confiei que algo diferente aconteceu. Foi nesse momento exato que tudo começou a se mover. Soltar o desejo não é desistir dele. É parar de duvidar. É deixar de ficar olhando para o relógio, esperando um sinal, e começar a viver como se o sinal já tivesse sido dado. Eu lembro que, nesse dia, ao invés de revisar mentalmente todas as razões pelas quais aquilo deveria acontecer, eu simplesmente disse internamente: está feito. E acredite, foi como se o universo respondesse na mesma hora. A confiança verdadeira tem um sabor de liberdade. Eu me senti leve. Não estava mais presa à ansiedade nem ao medo do "e se não der certo?". Estava apenas em paz. E essa paz virou o imã. Porque quando a gente vibra a tranquilidade, a realidade responde com fluidez. Foi a primeira vez que eu percebi que o meu controle estava me afastando do que eu queria, e que a entrega era a chave. Muita gente me pergunta: mas como eu sei se soltei de verdade?
E eu sempre respondo: você sabe quando para de olhar para trás, de tentar checar se já veio, de ficar cobrando o universo. Quando você sente gratidão, mesmo sem o resultado visível, é porque soltou. E essa vibração é uma das mais poderosas que existem. E foi essa sensação, essa paz entre o desejo e a entrega, que me mostrou que não era a intensidade do meu pedido que criava, mas a calma da certeza que ele já era real. Por muito tempo, eu achei que quanto mais forte fosse o meu desejo, mais rápido ele se realizaria. E então eu pedia com fervor, com pressa, com lágrimas, às vezes até com desespero. Mas a vida me mostrou que não é o volume da voz que toca o universo. É a vibração da alma. Quando eu parei de gritar por fora e comecei a acreditar por dentro, as coisas mudaram. A intensidade emocional que vem da dúvida tem um peso. Ela cansa. Ela vibra carência. Mas quando eu experimentei pela primeira vez, aquela paz silenciosa de quem sabe que o que pediu já está a caminho, algo dentro de mim se acalmou. E foi essa calma, essa confiança serena, que fez o universo acelerar. A criação não acontece no ruído. Ela floresce no silêncio da fé. Eu aprendi a observar meu próprio campo emocional. Se eu estava inquieta, era porque ainda duvidava. Se eu estava em paz, era porque minha vibração já havia se alinhado com a certeza da manifestação. E sempre que me percebia ansiosa, eu parava, respirava e me perguntava: como eu me sentiria se já fosse real? Essa simples pergunta me levava de volta para o caminho certo. Existe um tipo de convicção que não precisa de esforço. Ela não se prova, ela apenas vibra. Eu passei a cultivar essa sensação com práticas simples. Caminhadas conscientes, escutar, músicas que elevam meu estado, escrever no papel como se já tivesse recebido. São atitudes pequenas, mas que alimentam a paz interior. E essa paz é o verdadeiro motor da criação. E foi nesse espaço de tranquilidade, onde não há ansiedade nem urgência, que eu comecei a entender de verdade o que o universo está ouvindo. Não os meus pedidos aflitos, mas a vibração silenciosa da minha certeza. Eu precisei viver o contraste para enxergar isso com clareza. Quando eu estava desesperada, tentando fazer tudo acontecer à força, nada fluía. Era como nadar contra a correnteza. O desespero emite uma vibração de escassez, de falta, de medo. E o universo, que responde fielmente ao nosso estado vibracional, só podia devolver mais daquilo. Eu pedi com força, mas vibrava a ausência. Foi quando eu comecei a cultivar a certeza silenciosa que tudo mudou. A certeza tem uma energia completamente diferente. Ela é suave, firme, serena. Não faz barulho, mas é sentida. É aquela sensação de que, mesmo sem saber como ou quando, já está feito. E foi nesse estado que eu comecei a ver respostas mais rápidas, mais alinhadas, mais surpreendentes. A maioria das pessoas acha que quanto mais intensidade colocarem no desejo, mais rápido ele se realizará. Mas o que faz o desejo se materializar não é a força, é a sintonia. E a sintonia nasce da fé calma, da convicção silenciosa. Quando eu entendi isso, eu parei de pressionar o universo e passei a colaborar com ele. Deixei de empurrar e comecei a fluir. Uma das práticas que me ajudaram muito foi criar momentos de silêncio comigo mesma. Meditar com a intenção de apenas sentir a presença do que eu queria. Sem cobrar, sem pedir, só sentir. E esses momentos se tornaram tão poderosos que muitas vezes, logo após eles, alguma sincronicidade acontecia. Era como se o universo dissesse: agora sim, eu ouvi você. E foi ali, nessa frequência de paz interior, que eu descobri que a criação não depende de barulho, nem de pressa. Depende da vibração com que eu caminho em direção àquilo que desejo. Eu aprendi que o pedido é apenas uma faísca, mas não é ele que acende o fogo da criação. O que realmente ativa o processo é como eu me comporto depois de pedir. Quando eu continuo vivendo como se estivesse esperando, eu reforço a ausência.
Mas quando eu ajo, penso e sinto como se já tivesse recebido, meu campo energético muda, completamente. E é aí que o universo começa a se mover. Esse foi um dos maiores saltos que eu dei. Sair do estado de quero e entrar no estado de é meu. E isso não é fingir ou se enganar. É viver a vibração daquilo que se deseja. Quando eu queria mais paz, comecei a falar com mais doçura. Quando queria prosperidade, passei a cuidar melhor das minhas finanças e celebrar cada centavo. Não importa o tamanho da ação, o que importa é a coerência. Tudo começou a mudar quando eu parei de esperar o sinal externo e comecei a ser o sinal interno. Eu me perguntava todos os dias: como eu agiria se já tivesse recebido o que pedi? E respondia com atitudes simples, sorrindo mais, agradecendo mais, escolhendo com mais intenção. Cada pequeno gesto meu era uma afirmação silenciosa. Já é real. O universo não responde apenas ao pensamento. Ele responde à vibração constante que eu sustento com minhas escolhas diárias. E isso se reflete em tudo. Na forma como falo, nas decisões que tomo, no meu estado emocional. Quando tudo isso está alinhado com o que desejo manifestar, não tem como não acontecer. É uma consequência inevitável da minha coerência vibracional. E foi exatamente nesse ponto que eu percebi o poder da gratidão antecipada. Porque quando eu agradeço antes de ver, eu provo que já estou vivendo como se fosse verdade. Chegou um momento em que eu simplesmente me cansei de pedir. Eu já tinha falado tantas vezes, insistido tanto, e nada acontecia. Então, em vez de continuar repetindo palavras, eu decidi silenciar a mente e mergulhar no que eu sentia. E naquele instante eu percebi. A chave nunca foi pedir com mais força, mas sentir com mais verdade. Quando eu parei de falar e comecei a sentir, algo dentro de mim despertou. Eu aprendi que o sentimento é o idioma mais direto que existe entre mim e o universo. Quando eu sentia gratidão, mesmo antes de ver o resultado, o campo vibracional ao meu redor mudava. Tudo se tornava mais leve, mais sincronizado, mais fluido. Então, comecei a praticar a gratidão antes do resultado. E isso virou meu ritual diário. Antes mesmo de levantar da cama, eu já agradecia como se tudo estivesse resolvido. Não foi mágica, foi consistência emocional. E essa consistência me ensinou que agradecer é muito mais poderoso do que insistir. Porque o ato de agradecer mostra que eu acredito, que eu confio. E essa confiança, sentida de verdade, cria um campo magnético ao meu redor que atrai exatamente aquilo que estou emanando. Gratidão é fé em movimento. Se antes eu pedia com ansiedade, hoje eu sinto com presença. Se antes eu buscava sinais, hoje eu me torno o próprio sinal. Eu escolho a vibração que desejo viver e sustento essa escolha com meu estado interno. Isso não é teoria bonita. É prática, é hábito, é decisão diária. E, a cada vez que eu sinto, agradeço e confio, eu vejo o universo conspirar a meu favor. E foi quando entendi esse ciclo. Sentir, agradecer, receber, que percebi. Quando eu me alinho emocionalmente com o que desejo, o tempo deixa de ser um obstáculo. Por muito tempo, eu via o tempo como um obstáculo. Achava que precisava esperar semanas, meses, até anos para que algo se realizasse. Mas tudo mudou quando eu alinhei meu sentimento com aquilo que desejava. Quando comecei a vibrar como se já fosse real, o tempo deixou de importar. E mais do que isso, ele pareceu se encurtar. Coisas que demorariam meses começaram a acontecer em dias. Eu percebi que o tempo responde à vibração. Se eu vibro dúvida, ele se arrasta. Se eu vibro certeza, ele acelera. Comecei a fazer testes simples. Colocava um desejo no papel, fechava os olhos, sentia como se já estivesse acontecendo e agradecia. E então soltava. Não ficava esperando, nem verificando o relógio do universo. Só sentia e seguia. E de repente, o retorno vinha. Rápido, preciso,
inesperado. Alinhar sentimento com desejo exige prática. Não adianta só pensar positivo se o sentimento estiver negativo. Eu me tornei muito mais atenta às minhas emoções. Quando percebia que estava desanimada, eu ajustava. Colocava uma música que elevava meu estado, relembrava momentos de conquista, caminhava na natureza. Qualquer coisa que me ajudasse a voltar à vibração da confiança. E foi nesse estado emocional mais elevado que eu entendi. O tempo só atrasa quando eu estou desalinhada. Mas quando meu corpo sente o que minha mente deseja, tudo entra em ressonância. E nessa ressonância, o tempo perde o peso. As oportunidades chegam, as pessoas certas aparecem, as soluções se revelam, porque tudo já estava lá, só esperando que eu estivesse na frequência certa. E nesse fluxo onde tempo, emoção e intenção se encontram, eu finalmente entendi. O segredo não é esperar para confiar. É confiar antes mesmo de ver. Resposta não veio quando eu pedi pela 100ª vez. Nem quando eu tentei controlar todos os detalhes. Ela veio quando eu soltei. Quando eu confiei com o coração calmo, sem cobrança, sem medo. Foi nesse momento que tudo se abriu. Eu percebi que o universo não responde ao meu esforço, ele responde à minha fé. E essa fé não precisa de provas. Ela é a própria prova. Confiar antes de ver foi um dos maiores saltos que eu dei. Porque a mente sempre quer confirmação, quer garantias, quer segurança. Mas o coração sabe. Quando eu comecei a agir, como se tudo já estivesse resolvido, mesmo sem evidência, eu senti uma paz tão forte que nem cabia mais ansiedade. E foi exatamente nessa vibração que as respostas começaram a chegar com mais rapidez. Eu aprendi a fazer da confiança uma prática. Não é algo que se decide uma vez e pronto. É algo que se cultiva todos os dias. Cada vez que o medo aparecia, eu dizia para mim mesma: eu escolho confiar. E então respirava, sorria e seguia. A confiança silenciosa virou minha base. E é incrível como o universo reconhece essa frequência com tanta clareza. Tudo começou a fluir quando eu parei de esperar para acreditar e comecei a acreditar para então ver. É como andar sobre um chão invisível que só aparece depois do passo. E quanto mais eu praticava isso, mais eu percebia. O segredo não está em forçar a manifestação. Está em me alinhar com ela antes mesmo dela se tornar visível. E foi exatamente aí, nesse ponto onde a fé vem primeiro, que tudo que parecia distante começou a chegar até mim. Como se o universo estivesse apenas esperando esse meu gesto, silencioso de confiança. Depois de tudo que vivi, de cada tentativa, de cada silêncio, de cada momento de dúvida e de fé, eu entendi algo que mudou tudo. O universo não entrega o que você pede, ele entrega o que você vibra. Não foi o quanto eu pedi, nem o quanto desejei, foi o quanto eu consegui sentir como se já fosse real. Foi quando soltei o controle, quando parei de vigiar o tempo, quando agradeci antes de ver. Ali, tudo começou. Eu descobri que o pedido mais poderoso é aquele feito em silêncio, com o coração em paz. Que confiar antes de ver é o verdadeiro ato de fé, e que viver como se já tivesse recebido é o código mais puro da manifestação. O segredo não estava fora de mim. Ele sempre esteve dentro, na forma como eu pensava, sentia e acreditava. E foi esse alinhamento entre pensamento e emoção que abriu as portas do impossível. Hoje, eu olho para trás e vejo o quanto a minha realidade era reflexo do meu estado interno. Quando eu vibrava dúvida, tudo travava. Quando eu vibrava certeza, tudo fluía. Não foi magia, foi consciência. Foi decisão. Foi prática. Foi escolha diária de confiar mais em mim e menos no mundo lá fora. E é isso que eu desejo para você agora. Que você sinta com toda a sua alma que o que você deseja já está vindo na sua direção. Porque o universo não falha. Ele só espera que você se alinhe com o que já é seu. E quando isso acontece, você não vai precisar correr atrás de nada. Vai apenas reconhecer aquilo que sempre esteve te esperando,
Agora que você sabe o que realmente move o universo, a pergunta é: você vai continuar pedindo com dúvida? Ou vai começar a sentir com fé? Porque a sua vida não muda quando você espera. Ela muda quando você decide vibrar como se tudo já fosse seu. O universo não reage à pressa. Ele responde à sua certeza silenciosa. Então me diga, o que você está pronto para receber hoje? Escreva nos comentários uma frase afirmando aquilo que você deseja, mas escreva como se já fosse real. Declare com coragem, afirme com fé. Isso é mais do que uma interação. É o seu primeiro passo para a manifestação. Eu mesma fiz isso dezenas de vezes. E cada vez que declarei com verdade, o universo respondeu. Se esse vídeo tocou seu coração, se fez sentido para você em algum nível, então curta, compartilhe e, acima de tudo, se inscreva no canal. Porque aqui, você aprende a criar uma nova realidade todos os dias. Ative o sininho e venha comigo nessa jornada. A cada vídeo, uma nova chave. A cada chave, uma nova porta. E a próxima pode ser exatamente aquela que você estava esperando.